Olá, sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron e quero convidar você nesse momento, juntos, em família, ainda que distantes, mas juntos, na presença de Deus, a cultuar conosco ao Senhor. Esse Deus que através de Cristo Jesus nos faz novas criaturas. Na verdade, que apaga o nosso passado e nos concede um futuro extraordinário. É esse Deus que queremos cultuar nesta noite. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Pai amado, pelas possibilidades e oportunidades que o Senhor nos concede para estarmos cultuando o Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo nosso canal da internet e obrigado porque nesse momento, em família, podemos estar ouvindo a Tua voz, adorando o Teu nome e falando contigo. Louvado seja o Senhor. Mas agora pedimos, Pai amado, que o Senhor nos prepare para ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos prepare também para adorar o Teu nome. Por isso, perdoa, Pai, os nossos pecados. O Senhor sabe os erros que cometemos, Pai amado, os pecados, as palavras, atitudes, atos, pensamentos. Pai amado, colocamos em Tuas mãos, arrependidos na Tua presença. Que o Senhor aceite, Pai amado, as nossas vidas e glorifique o Teu nome através deste culto nesta noite. Nós clamamos ao Senhor e também agradecemos ao Pai amado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoa, Pai, cada família, cada pessoa que está assistindo e participando desse culto nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, agradecidos, em nome de Jesus, Pai. Amém. E vamos agora louvar ao Senhor através do nosso ministério de louvor. Amém. E quero convidar você agora a ouvir a palavra de Deus. Palavra poderosa para tocar nossas vidas, abençoar nossas casas e também mostrar a vontade de Deus para os nossos corações. Está escrita para esta noite em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17.
um texto que fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17. E diz assim a palavra de Deus: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai querido, por esta mensagem dos céus, através da Tua Palavra, e também por esse culto que prestamos ao Senhor. Mas pedimos que o Senhor fale agora ao nosso coração, Pai. Abençoe as nossas vidas. Nos dá, Pai amado, a direção, o caminho, a orientação dos céus, para que aqui na terra, Pai amado, possamos glorificar o Teu nome e viver de acordo com a Tua Palavra. Abençoa as nossas casas, nossos lares, e mais uma vez, Pai amado, nós clamamos. Fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A vida, meu irmão e minha irmã, ela é formada por altos e baixos, ela é formada por acertos e erros, é formada por vitórias e derrotas, é formada por fracassos e sucessos. A vida tem esses dois lados, que quer gostamos ou gostemos ou não, devemos enfrentar, porque a vida é assim. A vida é formada por esse lado de momentos incríveis, vitórias que conseguimos, sucesso que alcançamos, às vezes através de uma nota numa escola, através de uma graduação numa universidade, através de uma promoção no trabalho, através de um elogio no dia a dia, através de uma vitória no âmbito esportivo, ou então com relação a alguém que amamos. Mas a vida é formada por momentos assim, momentos que nós nos alegramos, momentos que nós ficamos felizes, momentos que nós agradecemos a Deus pela vida. Mas a vida também é formada por um outro lado, de derrotas, de fracassos, de perdas, de problemas, de erros que cometemos, de pecados que temos, esse lado mais difícil, esse lado mais sombrio, esse lado mais triste, que tanto eu, quanto você, quanto todas as pessoas do mundo também passam. Afinal, a vida ela é formada por esses dois lados. E esse segundo lado das perdas, das derrotas, dos fracassos, esse lado nos entristece, esse lado nos desanima. E a Bíblia não esconde isso também através dos seus personagens. A Bíblia conta e relata histórias reais de pessoas reais que enfrentam tanto as conquistas e sucessos, quanto também as perdas e os fracassos, porque isso faz parte da vida. Como o texto que nós lemos,
que citou várias pessoas, a Bíblia também deixa muito claro a história de conquistas, como de Abraão e seus milagres que ele recebeu na sua vida, ou de Davi e suas vitórias, ou de Salomão e seus sucessos. Mas a mesma Bíblia que relata essas histórias, também relata as histórias de fracassos, de derrotas de Abraão, de Davi e de Salomão. Porque a vida, meu irmão e minha irmã, ela possui esses altos e baixos, ela possui as suas conquistas e também as suas derrotas, os seus ganhos e também as suas perdas. É a vida, e a Bíblia da mesma forma não esconde nada disso nos seus personagens bíblicos, mas é através dessas histórias difíceis, dessas histórias de perdas, dessas histórias de danos, dessas histórias de fracassos, que nós percebemos uma grande verdade. E a grande verdade é que em Deus há uma segunda chance. É isso que nós vemos através do texto que nós lemos, é isso que nós percebemos através da história e também dos personagens bíblicos, que em Deus, meu irmão e minha irmã, sempre há uma segunda chance. E o que nós mais precisamos na vida é de uma segunda chance. Principalmente porque estamos diante de situações onde muitas vezes não vemos isso. Frases que nos dizem, situações que acontecem, você está demitido. Não, mas eu queria mais uma chance. Infelizmente o amor acabou, tudo terminou, não te amo mais. Mas eu queria uma segunda chance. Ou então, infelizmente você não conseguiu as notas necessárias, ou você não conseguiu aquilo que era esperado, e tudo que nós queremos é uma segunda chance. Hoje o que nós mais precisamos, em várias áreas da vida, é uma segunda chance. E em Deus, meu irmão e minha irmã, nós temos uma segunda chance. É isso que nós vemos. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós decepcionamos, mesmo quando nós fracassamos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós magoamos pessoas que amamos, mesmo quando nós machucamos a nós mesmos ou até as pessoas à nossa volta com palavras, atitudes, ações, mesmo quando nós caímos, mentimos, desobedecemos, mesmo quando nós fazemos tudo aquilo que prejudica as nossas vidas e outras pessoas, ainda assim, em Deus há uma segunda chance, e todos nós precisamos de uma segunda chance. O texto deixa muito claro isso. Pessoas que foram levantadas por Deus, mas que caíram, que erraram e que precisavam de uma segunda chance. Afinal de contas, quem não precisa? Quem não gostaria de uma segunda chance em uma prova? Quem não gostaria de uma segunda chance em um relacionamento familiar, ou um casamento, ou então um relacionamento entre amigos? Quem não gostaria de uma segunda chance diante de uma oportunidade perdida ou desperdiçada? Quem não gostaria de uma segunda chance de consertar algo, de arrumar algo que fez no passado? Quem não gostaria de uma segunda chance de começar de novo? Todos nós, sem exceção, precisamos de uma segunda chance, e a boa notícia que nós vimos na palavra de Deus e no texto desta noite, desse momento, é que em Deus nós temos uma segunda chance. O texto fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, ou seja, a história desde Abraão até os pais de Jesus, José e Maria, mostrando essas pessoas especiais que fizeram parte dessa história tão especial do Senhor Jesus Cristo. Agora, perceba, a história fala de Jesus, o homem perfeito, o Deus encarnado, o Senhor da história, o unigênito Filho de Deus, aquele que, mesmo tentado, não pecou, mesmo diante de situações difíceis, não errou. Aquele que na verdade veio por nós
para que nós tivéssemos nele uma segunda chance, aquele que se fez pecado por nós, mas que na sua genealogia apresenta, como vimos no texto, pessoas falhas, pessoas fracas, pessoas pecadoras, pessoas que necessitavam de uma segunda chance, pessoas como eu, pessoas como você. Esse texto nos mostra isso. Pessoas, por exemplo, como Abraão, que tentando ajudar a Deus a ter um filho, Deus havia prometido a Abraão que ele seria filho mesmo sendo de idade avançada, mesmo tendo uma esposa estéril. Abraão então resolve dar uma ajuda a Deus e dorme com uma escrava. Sabe, meu irmão, minha irmã, nunca tente ajudar a Deus. Na verdade, sou eu e você que necessitamos da ajuda de Deus. Fazer a nossa parte naquilo que devemos fazer não tem nada a ver com ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Na verdade, somos nós que precisamos da ajuda de Deus. Abraão experimentou isso na sua história. Tentou ajudar a Deus e isso nunca dá certo, meu irmão e minha irmã. E nessa hora, o que ele mais precisava, depois do erro cometido, era de uma segunda chance. Pessoas também como Isaac, que mentiu ao falar da sua esposa, ou de Jacó, que enganou a sua família, seu irmão, seu pai, ou então Judá e seus irmãos, que venderam José, o irmão deles, por causa de ciúmes. Pessoas como Tamar, que enganou Judá, fingindo que era uma prostituta para poder ter um filho com ele, ou então Raabe, que se tornou uma prostituta, ou Jessé, que era um pai negligente, ou Davi, que assassinou um homem inocente chamado Urias para encobertar o seu pecado de adultério, ou então a mulher de Urias chamada Batseba, que foi uma adúltera, ou Salomão, que se desviou de Deus por causa de mulheres. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, diz que ele teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Sabe, cuidado, meu irmão e minha irmã, para que pessoas não desviem você dessa vontade perfeita de Deus, boa de Deus e agradável de Deus. Salomão experimentou isso, esse desvio, essa tristeza, e o que ele mais queria, assim como as demais pessoas citadas agora, era apenas uma segunda chance. A genealogia de Jesus apresenta pessoas falhas, fracas, pecadoras, como eu e você, pessoas que necessitavam de uma segunda chance. E não só na genealogia de Jesus, a Bíblia toda fala sobre isso. Fala, por exemplo, sobre Moisés, no início, que entendeu a vontade de Deus para a sua vida de ser o salvador do seu povo, mas que faz isso segundo o jeito dele, da forma dele, no tempo dele e não no tempo de Deus. E se você conhece a história, ele acaba matando um egípcio e foge do Egito, se torna um foragido por 40 anos. Uma pessoa que precisava de uma segunda chance, mas que no final da sua história, já com 80 anos, recebe uma segunda chance de Deus. Ou uma pessoa como Sansão, um homem levantado por Deus para ser separado, um nazireu, uma pessoa muito especial que se tornaria um juiz de Israel, mas que cometeu erros que não deveria cometer, como nazireu, uma pessoa santificada por Deus. Ele não devia beber bebidas fortes, ele não deveria tocar em mortos, ele não deveria dormir com prostitutas, ele não deveria cortar o cabelo. Ele fez exatamente tudo aquilo que não deveria. E o que ele mais precisava era de uma segunda chance. Se você conhece a história, no final da sua vida, já cego, enfraquecido, Deus concede a ele uma nova chance. Ou então, Noemi, que deixa, juntamente com a sua família, a terra de Israel, o povo de Deus, e vai para Moabe, uma terra de fascinação, uma terra de tentação. E lá ela descobre que longe do povo de Deus, longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus, é o local onde pessoas morrem,
onde famílias são quebradas, destruídas, e tudo que ela gostaria era uma segunda chance, mas Deus concede a ela e também a sua nora Ruth uma segunda chance, porque nós temos um Deus de segundas chances. Não só no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento mostra isso através do Senhor das segundas chances, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, por exemplo, ele tem um encontro com o cego, e quando no primeiro toque aquele cego ainda não é totalmente curado, através de uma segunda chance, de um segundo toque, aquele homem já não se torna mais cego e vê claramente. Mas Jesus dá apenas uma ordem: não volte para a aldeia, não volte para a velha vida, aproveite essa segunda chance. Ou então, quando Jesus é confrontado por fariseus através de uma mulher adúltera que seria apedrejada, mas naquela hora Deus concede uma segunda chance e aquela mulher então é liberta, é salva e recebe apenas um conselho de Jesus: aproveite essa chance, vai e não peques mais. Ou então a história do filho pródigo, daquele rapaz que deixa pai, deixa tudo, pega o dinheiro, na verdade, a sua herança do seu pai ainda em vida e gasta com meretrizes, como diz o texto, com coisas vãs, e aí de repente ele se vê numa situação terrível, com fome, e ele lembra do seu pai e resolve então voltar, pedir perdão para o seu pai e ser tratado como um dos seus servidores, seus trabalhadores, mas chegando lá o pai concede uma segunda chance. Nós temos um Deus, nós servimos um Senhor de segundas chances, meus irmãos. Por isso que Jesus veio para nos dar uma segunda chance. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele tomou a forma de homem. Ele sofreu por nós, ele morreu no Calvário, antes carregando uma cruz, depois sendo pregado na cruz, mas ele ressuscitou e venceu a morte. Tudo isso para deixar claro que eu e você nele, nós temos uma segunda chance, porque nós servimos o Deus das segundas chances. É isso que o texto mostra. Um Deus que perdoa pecados, um Deus que concede novas oportunidades, um Deus que dá novas chances. E é um Deus também que através de Jesus não apenas concede isso para nós, mas também pede isso para nós. Que através de nós outras pessoas, familiares, amigos, ou quem sabe até pessoas pouco conhecidas, mas que estão no nosso meio, possam receber também uma segunda chance, através do perdão que você pode dar, esse perdão que você recebeu de Deus, essa oportunidade que você recebeu de Deus, elas devem ser também repassadas para outras vidas, para outras pessoas, porque nós servimos um Deus de segundas chances. O texto mostra isso de maneira clara. Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para que eu e você, nós tivéssemos uma segunda chance. E as pessoas à nossa volta precisam também, porque nós temos um Deus das segundas chances. E ter uma segunda chance, segundo o texto que nós lemos, significa algumas verdades para a minha vida e para a tua vida. E em primeiro lugar, ter uma segunda chance significa que o fracasso não é o ponto final. Todos erramos, todos pecamos. Uma hora ou outra todos nós conhecemos o fracasso, todos fracassamos, mas em Deus o fracasso não é o ponto final. Pode até ser uma vírgula, onde por um breve tempo ficamos parados, desanimados, estagnados, mas o fracasso em Deus nunca é o fim. O texto mostra isso. O texto mostra que a história não ganhou um ponto final, ela não se encerrou quando Abraão, por exemplo, dormiu com uma escrava, ou quando Davi adulterou e mandou matar um homem inocente chamado Urias, ou então quando Raabe se torna uma prostituta. A história não acaba nesses momentos, ela não termina nesses fracassos, porque o fracasso não é um ponto final, jamais. Porque nós temos um Deus
das segundas chances. Sabe, o ponto final com Deus, ele não se encontra num fracasso, numa derrota, mas na verdade o ponto final com Deus se encontra no nosso encontro final com Deus. Seja depois que morremos, ou seja quando Jesus voltar, mas o ponto final com Deus não está no fracasso, mas está na vitória final conosco, ao lado de Jesus. E na verdade, meu irmão e minha irmã, esse ponto final se torna, nesse momento, ao lado de Jesus, uma reticência. Se torna um sinal de algo novo, de um começo agora eterno, de uma nova vida de alegria, de felicidade, de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. O fracasso não é um ponto final. Ah, pastor, mas não deu certo. Ah, pastor, mas a situação está difícil. Ah, pastor, mas eu coloquei tudo a perder. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que acabou. Não. Olhe para Jesus. Creia no Senhor Jesus. Tudo que Ele fez, tudo que Ele suportou, todo o fardo que Ele carregou por nós, mostra que nós temos sim uma segunda chance. Eu e você precisamos de uma segunda chance, mas eu e você, em Deus, temos uma segunda chance. Olhe para a sua história através, não dos nossos olhos, da nossa perspectiva, ou então da opinião das pessoas, mas olhe para a tua história através dos olhos de Deus, que te conhece e que tem um plano maravilhoso, delineado, projetado para a sua vida, um plano de paz e não de mal. E perceba que ainda que você caia, que ainda que você erre, que ainda que você fracasse, isso não é, em Deus, um ponto final. Por isso, ao invés de reclamar, clame, ao invés de se prostrar, desanimar, se levante. Ao invés de desistir, continue, persevere, creia, confie, porque o fracasso em Deus não é o ponto final. E por maior que seja o seu erro, por maior que seja o seu fracasso, por maior que seja o pecado que você cometeu, ainda assim não é maior que o amor que Deus tem por você em Cristo Jesus. Nós temos um Deus de segundas chances. E ter uma segunda chance significa, em primeiro lugar, que o fracasso não é o ponto final. Mas ter uma segunda chance significa, em segundo lugar, segundo o texto que nós lemos, que consequências podem ser transformadas. Ter uma segunda chance significa que consequências podem ser transformadas. Tudo que fazemos, tudo que falamos, todas as atitudes que temos, tudo isso gera na vida consequências. Coisas boas levam a consequências boas. Boas obras, esforço, dedicação, trabalho, ânimo, fé. Coisas boas levam a consequências boas. Agora, coisas ruins levam a consequências ruins. Os erros que temos, os pecados que cometemos, as más decisões que tomamos, tudo isso não leva a consequências boas, leva a consequências ruins. Palavras duras, atitudes grosseiras, ações erradas ou violentas, más decisões, tudo isso pode levar a consequências que prejudicam a nossa vida e também pessoas à nossa volta. E não se engane, tudo o que fazemos gera consequências e essas consequências virão. Ou quem sabe você, nesta noite, já está sofrendo essas consequências, elas já vieram sobre você. Mas o que eu quero dizer para você e lembrar você é que nós temos um Deus das segundas chances. Isso significa então, que em Deus as consequências podem ser transformadas, como no texto que nós lemos. A consequência da mentira de Tamar foi transformada em uma gravidez abençoada, que gerou filhos citados na genealogia de Jesus. Ou as consequências da maldade dos irmãos de José, de Judá e seus irmãos,
foram transformados por Deus para livrar no futuro a família de José, na verdade, todo o povo de Deus e até o povo egípcio. Porque em Deus as consequências podem ser transformadas. As consequências dos erros de Salomão foram transformadas por Deus como aprendizado para que ele pudesse escrever o livro de Eclesiastes e também abençoar as nossas vidas. Porque em Deus as consequências, meu irmão e minha irmã, podem ser transformadas. As consequências ruins, terríveis, que hoje sofremos ou até que possamos sofrer, em Deus, por termos uma segunda chance em Deus, elas podem ser transformadas. José do Egito é uma prova disso. Depois que ele foi vendido pelos seus irmãos, que passou por um período de prisão, por muitas injustiças, muitos problemas, depois de tudo isso, ele mesmo revelou que nós temos um Deus que transforma todo mal em bem. O Deus que nós servimos, meu irmão e minha irmã, transforma todo mal em bem. Confie, creia, receba esta noite essa palavra de segunda chance que Deus tem para você, para a tua história, para a tua família. Creia nisso, porque nós temos um Deus que transforma o mal em bem, mesmo em situações difíceis, mesmo no meio de consequências terríveis. Confie no Senhor, creia nele. A pandemia que enfrentamos atualmente no mundo é uma prova disso, de um Deus que pode transformar o mal em bem. Afinal, das mãos de Deus, essa pandemia se transforma em uma grande segunda chance. Repare, Deus está permitindo que essa pandemia se transforme numa segunda chance nas nossas vidas, para que possamos estar mais em casa, mais nos nossos lares, para que possamos conversar mais com os nossos familiares, para que possamos curtir mais a nossa família, os nossos filhos, brincar mais com eles, os nossos pais, ouvir mais a eles. É um momento de segunda chance que Deus nos concede, um momento de segunda chance de recomeçar projetos, de arrumar a nossa casa, de recomeçar os nossos estudos. É uma segunda chance que Deus nos dá de aprender algo novo ou novas tecnologias, de valorizarmos aquilo que realmente importa, que são os relacionamentos e as pessoas que Deus concede à nossa volta, e de termos mais tempo com Deus. Sabe, em Deus, toda dificuldade, toda consequência ruim, todo mal pode ser transformado em uma segunda chance. Foi isso que nós vimos no texto, e é isso que pode acontecer conosco. Mas em último lugar, ter uma segunda chance significa que o futuro ainda está aberto. Veja, meu irmão e minha irmã, ter uma segunda chance, segundo o que nós estamos vendo nesse texto, na palavra de Deus, significa que consequências ruins podem ser transformadas. Significa que o fracasso não é o ponto final, mas significa também que o futuro ainda está aberto. Predições, previsões, adivinhações, prognósticos, ou o nome que você quiser dar para essa tentativa de falar sobre o futuro, são falíveis, são falhas e muitas vezes até enganosas, porque só Deus, meu irmão e minha irmã, conhece o futuro. Palavras como, agora acabou, não tem mais jeito. Para nós, para o Brasil, para a nossa economia, é impossível. Sabe, prognósticos pessimistas, palavras para nos colocar para baixo, sobre um futuro que ainda não aconteceu. E quantas vezes nós nos enganamos, nós nos iludimos com palavras assim. Mas eu quero dizer para você que ter uma segunda chance significa que o futuro ainda está aberto. Vozes que falam de um futuro ainda aberto, meu irmão e minha irmã,
Tome cuidado com relação a isso. Vozes que dizem o que vai acontecer com você, adivinhações, meu irmão e minha irmã. Pessoas que acreditam em horóscopos, pessoas que acreditam em videntes, pessoas que acreditam em adivinhações. Quantas vezes nós caímos nesses erros e o que mais nós precisamos é de uma segunda chance para nos levantarmos, para não aceitarmos essas palavras e sim para buscarmos aquele que conhece o futuro, aquele que traçou a nossa história, aquele que tem um plano grandioso para as nossas vidas, o Deus das segundas chances, o nosso Senhor Jesus. Sabe, em Deus, o futuro não está fechado, mas está aberto. E aberto porque foi escrito por Ele para a tua vida, porque Ele é o Deus das segundas chances. Pense comigo, quantas palavras maldosas, ou equivocadas, ou até enganadoras, todas as pessoas que nós lemos nesse texto receberam previsões do futuro. Pronto, agora você errou, não tem mais jeito, acabou para você, Deus não vai te perdoar, o que você fez não tem perdão. Consegue imaginar? Mas esses homens e mulheres, ainda que ouvindo tais palavras, tais previsões, tais prognósticos, eles preferiram acreditar na palavra de Deus. E Abraão, que errou e é verdade errou, se tornou o pai da fé. E Jacó, que errou e é verdade errou, se tornou Israel, um príncipe de Deus. E Davi, que errou e é verdade ele errou, se torna um homem segundo o coração de Deus e um rei amado pelo seu povo. Tudo isso porque nós temos um Deus que nos dá uma segunda chance. Creia no Senhor. Confie em Deus. Todos nós, sem exceção, precisamos de uma segunda chance. E esses homens e mulheres venceram simplesmente porque creram num Deus das segundas chances e aproveitaram em Deus essas novas oportunidades, essas segundas chances de Deus. Eu gostaria de encerrar lendo alguns versículos, 3 na verdade. O primeiro, Jeremias 31:34. Porque eu, diz o Senhor, lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Segunda chance. Em 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Segunda chance. E finalmente, Apocalipse 21:5, eu estou fazendo tudo novo. Tudo novo. É o Deus da segunda chance. Eu quero lembrar você nessa noite que a tua história não acabou. Não importa os erros que você cometeu, os fracassos que você teve, os deslizes que você caiu, não importa, porque nós temos um Deus que não desistiu de você, um Deus das segundas chances. O seu futuro não pode ser ditado pelo seu passado. O seu futuro é ditado por um Deus que sempre tem nele uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma segunda chance. Esse é o Deus que nós servimos. Você não está condenado a erros que você cometeu no passado ou a repetir esses erros no futuro. Não. Você está destinado, na presença de Deus, a ter uma nova chance, a ser reerguido e reerguida por Deus e ver os milagres na tua vida, porque nós temos um Deus que nos concede uma segunda chance. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu creio que através dessa palavra e nessa noite, Deus está chamando você e lembrando a você que nele você tem uma nova chance de recomeçar a sua vida, de recomeçar um relacionamento, de não desistir da sua casa, de não desistir dos seus sonhos, de recomeçar os seus esforços de novo, porque o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. O nosso Deus é um Deus de uma nova chance. Esse é o Deus que nós servimos. Uma nova chance de recomeçar com a sua família, uma nova chance de recomeçar seus sonhos, mas uma nova chance também, meu irmão e minha irmã, de recomeçar a vida com Deus,
de orar mais, de novo, de ler mais a palavra, de novo, de voltar a jejuar, de buscar a Deus intensamente, de novo, de buscar uma vida de santidade, de alegria na presença e no caminho de Deus, de entregar tudo ao Senhor e confiar nele, naquilo que você não pode fazer. Meu irmão e minha irmã, Deus nos dá uma nova chance de novo e de receber milagres de novo. Deus está chamando você. O Senhor da segunda chance está fazendo esse convite a você nessa noite. Nada está perdido, nada foi acabado, porque Deus não desistiu de você. Não desperdice essa nova chance de Deus. Entrega teu caminho, entrega a tua vida, clame ao Senhor, peça para Deus, afinal Ele é o Deus das segundas chances. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Fale com Deus, entregue a sua vida. Deus está chamando você. E ainda que você sofra dificuldades na vida, que todos nós sofremos, momentos de derrotas e fracassos, Ele jamais abandonará você, porque esse é o Deus da segunda chance. Eu quero convidar você a orar, mas antes de orar, escute essa canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, corremidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus nos concede uma segunda chance.
E eu creio que nessa noite Deus está nos convidando para uma nova chance, uma segunda chance com os nossos lares, com as pessoas que nós amamos e também, principalmente, diante dEle. Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela Tua presença, Pai querido. E eu peço, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor conceda uma segunda chance a essa vida tão preciosa. Nos sonhos que essa pessoa tem, nos estudos, Pai amado, que ela está planejando, no trabalho, Pai querido, que ela está almejando ou que já conseguiu nas Tuas mãos, mas principalmente na sua casa, nos seus relacionamentos e no seu relacionamento com o Senhor. Concede, Pai amado, só o Senhor sabe as dores que essa vida passa, as dificuldades que enfrenta, os erros que cometeu no passado, Pai querido, mas sabemos que na Tua presença há perdão, há recomeços, Pai amado, há esperança. Então concede, Pai, uma nova chance, uma segunda chance nesta noite, Pai querido, e que essa pandemia e esse isolamento social sirvam apenas de instrumento do Senhor para essa nova chance ser realizada em nossas vidas e também através de nossas vidas. Que através de nós também outras pessoas, Pai amado, tenham uma nova chance. Que o perdão seja concedido, derramado, liberado por louvor da Tua glória através de nós, mas que também possamos receber e sentir esse perdão em nós. Faz isso, Pai. Abençoa, restaura essa casa, restaura também o nosso país, Pai. Nós queremos uma nova chance na nossa cidade, no nosso estado, com relação também aos sonhos, economia, com relação à saúde, política, educação. Pai, nós pedimos uma nova chance. Mas abençoa, Pai amado, a nossa igreja e de maneira especial esta vida, Pai querido, que o Senhor concede uma nova oportunidade a partir desta noite, desse momento. Que ela não seja desperdiçada essa oportunidade e que essa vida seja abençoada, Pai, com uma nova chance, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder, a consolação e a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, concedendo uma nova chance, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Amém e amém. E agora temos alguns comunicados na nossa igreja. O primeiro comunicado é lembrando os irmãos que toda quarta-feira, 20 horas, nós temos nosso encontro de oração no YouTube. Participe conosco, sempre quarta-feira, 8 horas, ouvimos uma pequena mensagem, uma palavra de Deus, mas também podemos abrir o nosso coração, dividir nossos pedidos e interceder uns pelos outros, além de orar uns com os outros. Toda quarta-feira, 20 horas, nosso encontro de oração. Um outro comunicado da igreja é com relação à nossa escola bíblica dominical. Hoje pela manhã tivemos nossa primeira aula online com o nosso irmão presbítero Benjamin e também a história de Josh McDowell. A partir do próximo domingo a nossa escola dominical continua, agora trabalhando o livro Mais que um Carpinteiro. Então não perca, não fique de fora. É todo domingo pela manhã, 9h30 da manhã. Também avisos agora com relação aos nossos ministérios. Os adolescentes, com a nossa irmã Júlia, estão estudando o livro de Esther. Participe. Os jovens terão uma programação muito especial no próximo sábado. Não fique de fora. Será o nosso Cinema Drive-In. Mais informações no nosso grupo da mocidade durante a semana. Um outro aviso também é com relação ao nosso Ministério Smart Kids. Participe, você que tem crianças na sua casa, se inscreva no grupo da nossa irmã Eliane Marenda. O telefone dela, assim como os demais ministérios, está no boletim da igreja. Participe com programações, histórias infantis que vão abençoar a vida das crianças. Também sobre ministérios, o nosso Ministério Master da SAF da nossa igreja, voltado para as mulheres, com a nossa irmã Elaine. Durante esse mês agora de junho, estamos preparando a entrega de materiais, roupas, pijamas infantis para instituições da cidade.
Pastor, eu gostaria de participar. Procure nossa irmã Elaine e veja como você pode ajudar. Mas principalmente esteja orando por essa entrega, para abençoar vidas e também famílias. Por falar em abençoar vidas e famílias, nós fizemos agora, no final de semana, nosso irmão Diácono Márcio, a entrega das cestas Hebron de alimentos. E durante a pandemia, nós começamos entregando 16 cestas, passamos para 17 cestas e agora nesse mês, graças a Deus, entregamos 18 cestas básicas, além de alguns alimentos a mais também que o nosso irmão Márcio conseguiu repassar. Então quero agradecer já nesse momento todos os irmãos que estão contribuindo com os alimentos e aqueles que estão orando também pelas entregas. Tem feito diferença e graças a Deus por isso. Mas participe conosco das programações da nossa igreja. É verdade que não há encontros presenciais, mas nós temos nossos encontros também online. E se você precisa de ajuda, aconselhamento ou uma visita, pode me procurar, ou então procure um presbítero da igreja, ou um diácono da igreja, os telefones estão no boletim, ou quem sabe um líder de ministério, nossa irmã Júlia, adolescentes, ou nossa irmã Eliane, ministério infantil, ou também a nossa irmã Elaine para as mulheres da igreja, ou os jovens podem me procurar para que possamos estar, mesmo distante, juntos, e quem sabe com um momento para orarmos também uns pelos outros. Conte com a nossa igreja, conte conosco. E que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa de maneira muito especial nessa semana, em o nome de Jesus. Olá, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu pregações ou estudos, pode ouvir ainda muito mais na nossa igreja. Basta você acessar os nossos meios digitais. Por exemplo, no Instagram, @ipb.hebron, ou no Facebook, /IPB-Hebron, ou ainda nosso canal no YouTube, IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você vai encontrar mais estudos, mais desafios de Deus para a sua vida. E queremos também fazer um desafio muito especial agora apenas aos membros da igreja. Nós agora estamos no momento de coronavírus, é verdade, mas Deus cuida da sua igreja. Só que precisamos pagar também as contas da nossa igreja. Então você que é dizimista, ofertante, continue através do Banco Itaú, agência 0200, conta corrente 19885-1. Nosso CNPJ, sei que estou falando rápido, mas se você puder anotar ou pausar, é 76 174 929 000107. Banco Itaú, Igreja Presbiteriana Hebron. Mas que Deus abençoe a sua vida, guarde você nesses dias e continue conosco em nome de Jesus.